Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez o professor Alexandre Vieira e dessa vez vou responder aquela questão que eu botei no meu post anterior, uma questão de adição de frações, tá? Pessoal, um assunto muito importante para a gente poder resolver problemas de adição de fração é a gente conhecer os mínimos múltiplos comuns de dois ou mais números, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês o que é um múltiplo comum de um número. Primeiro, o que é um múltiplo de um número? Vamos imaginar o número 3, certo? E vamos dizer que eu queira descobrir quem são os múltiplos de 3. Vou colocar aqui M3. E quem seriam os múltiplos de 3? Eu vou multiplicar, por exemplo, pessoal, o 3 por 1. 3 vezes 1 é o 3. O 3 vezes 2 é o 6. O 3 vezes 3 é o 9. O 3 vezes o 4 é o 12. O 3 vezes 5 é o 15. O 3 vezes 6 é o 18. E aí, pessoal, a gente vai até o infinito. Então aqui eu tenho um conjunto com as representações dos múltiplos de 3. E se eu quiser agora, pessoal, porventura, descobrir quem são os múltiplos de 5, eu vou fazer o mesmo processo. Vou colocar aqui, ó, os múltiplos de 5. Quem são esses múltiplos? Vou fazer a mesma coisa, vou criar um conjunto. E vamos lá, 5 vezes 1 é o 5. 5 vezes 2 é o 10. 5 vezes 3 é o 15. 5 vezes 4 é o 20. 5 vezes 5 é o 25. E por aí, pessoal, ele vai até o infinito. Se nós observarmos, temos aqui o seguinte. O 15, ele tanto é múltiplo do 3, o número 15, ó, como também é um múltiplo do 5. Ou seja, dos múltiplos que nós temos entre 3 e 5, o 15 é o mínimo. Ou seja, é o menor dos múltiplos que são comuns tanto ao número 3 quanto ao número 5. O 15 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Entendido, pessoal? Todo mundo entendeu como é a questão dos múltiplos? Então vamos seguir adiante. Sabendo já quem são os múltiplos, eu posso agora responder a minha questão de fração. Vou fazer o seguinte, vou apagar o quadro e vou mostrar para vocês como a gente vai responder aquela questão do post anterior. Pessoal, lá no post eu coloquei para vocês o seguinte, eu coloquei uma fração A, na qual eu tenho 3 meios, e uma fração B, que eu tenho lá 5 sétimos. E eu pedi para vocês a soma dessas duas frações, no caso, 3 meios mais 5 sétimos. E aí eu perguntei para vocês o resultado dessa soma. Essa foi minha pergunta. Pessoal, essas duas frações, elas têm denominadores diferentes. Ou seja, na minha fração A, o denominador é 2. Já na minha fração B, o denominador é 7. Ou seja, eu vou precisar descobrir o mínimo múltiplo comum entre 2 e 7. Aí você pode estar me perguntando, professor, eu vou precisar toda vez fazer aquele conjunto de múltiplos para descobrir quem são o mínimo múltiplo comum entre 2 e 7 ou entre outros números? Eu vou responder a você que não. Por quê? Ficaria até inviável resolver um problema se nós, nos denominadores, tivéssemos aqui números muito grandes. Talvez ficasse uma coisa até difícil de se fazer. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema?
vou te mostrar uma estratégia bem simples e bem fácil. Vamos pegar o 2 e o 7, que são os denominadores, e vamos dividi-los. Primeiro, eu posso dividir o 2 por 2? Posso. 2 dividido por 2, eu sei que é 1. Eu posso dividir o 7 por 2? Não posso. Então eu vou baixar o 7. E agora, pessoal, o que é que eu faço? O 7 é um número primo. Eu só posso dividir 7 por 1 e por ele mesmo. Então eu vou dividir o 7 por 7. 7 dividido por 7 é o número 1. Com isso, pessoal, eu posso descobrir o mínimo múltiplo comum entre 7 e 2, que é justamente pelo produto de 2 vezes o 7, que no caso seria o número 14. Então, 14 é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 7. Coincidentemente, vai ser o produto dos denominadores. Isso aqui foi uma coincidência, tá, pessoal? A gente podia ter outra forma, que eu posso até depois dar um outro exemplo para vocês. Mas vamos lá. Vamos agora fazer a soma dessas duas frações. Então eu sei que 14 é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 7. Esse 14 agora, pessoal, ele vai ser justamente o denominador da minha nova fração, da fração soma. E como é que eu vou fazer isso? Mais uma vez eu vou apagar o quadro. Para ficar, pessoal, de uma forma que vocês entendam, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, o denominador da minha nova fração, que é 14. E esse 14, pessoal, ele vai ser dividido por 2. Tá aqui, ó, dividido por 2. E também dividido por 7. 14 dividido por 2, pessoal, quanto é? Eu sei que é 7. Então, o resultado dessa divisão agora, ó, o resultado dessa divisão, eu vou multiplicar por 3. 14 dividido por 2, 7. 3 vezes 7, 21. E agora, o 14 vai ser dividido por 7, que eu sei que é 2. E 2 vezes o número 5. Quanto é 2 vezes 5? 10. Então, ó, a minha fração soma vai ser igual 21 mais 10. Vou colocar aqui, ó, 31 sobre 14. Então, 31 sobre 14 é a minha fração soma de 3 sobre 2 mais 5 sobre 7. Pessoal, obrigado por acompanhar minha aula. Valeu. Te espero no próximo vídeo. Se puder, compartilha e curte esse vídeo. Só assim você vai estar ajudando esse trabalho. Um abraço.